Boa noite a todos que estão chegando. Aqui é a live do Carreira Bistrô. Eu vou começar a falar já para não perder tempo. Oi Mari, estava esperando você. A gente está comemorando os 10 anos do Carreira Bistrô e por isso decidimos fazer uma série de lives. Mas enfim, essas lives de 10 anos, né, tem muito significado pra gente porque retrata um momento difícil, mas ao mesmo tempo a necessidade de se falar de coisas importantes e até ajudar a gente a ter boas reflexões e, enfim, fazer uma transição nesse momento, né, de tantas coisas inéditas que estão exigindo da gente outras competências, outros repertórios, né? Então esse é o objetivo desse trabalho que a gente está fazendo. E semana passada nós tivemos a participação da Jaqueline Resch, né? Foi um sucesso. Jaqueline falou sobre as competências para os tempos atuais e a gente recebeu muitos retornos porque um dos aspectos que ela trouxe com muito assim, né? Com muito a propriedade foi a questão da escuta, né? Inclusive naquela semana a gente publicou um microlearning no Instagram do Bistrô sobre escuta, né? Enfim, que é uma competência absolutamente necessária, né? E que a gente precisa investir muito. A gente sabe falar demais e escutar muito pouco. E eu também queria aproveitar para falar da próxima semana. Na próxima semana a gente tem uma situação bem especial, porque a gente vai ter a BTD, né, que é, CBTD, que é da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e é o congresso anual. Esse ano, em função da pandemia, a gente vai fazer de forma digital. E nós do Bistrô somos patrocinadores desse evento, já desde o ano passado, e esse ano a gente vai apresentar um trabalho muito legal que se chama Dream Teams, uma abordagem sistêmica de aprendizagem e engajamento de times. A gente vai, durante toda a semana, vai estar na plataforma do CBTD, a apresentação que a gente já colocou lá, né, para quem for participar, quem, enfim, estiver no evento. E no dia 9 a gente vai ter uma interação ao vivo, né, no sentido do digital, lógico, mas vamos interagir com os participantes no dia 9 às 11 da manhã. No entanto, durante toda a semana a gente tem várias atividades, enfim, coisas que de fato se conectem com o CBTD. E a nossa live de quarta-feira, ela vai estar conectada ao tema do CBTD. E a gente vai falar sobre mindset de aprendizagem e engajamento. E para essa live eu convidei duas pessoas que trabalham comigo, que eu tenho a honra de ter como associados do Bistrô, que é a Maristela Real e o Nivaldo Assis. São dois consultores fantásticos, incríveis, com uma experiência enorme em cultura, transformação organizacional, aprendizagem, enfim, atividades de times. E eles vão conversar comigo. Serão dois, já tem uma novidade aí no modelo. A gente vai conversar primeiro com a Maristela, vai durar 40 minutos a live, a gente vai cair, né? E vai recomeçar a live com o Nivaldo, para que a gente possa ter a perspectiva desses dois profissionais sobre todos esses temas voltados a lifelong learning, enfim, uma série de aspectos importantes conectados também com o evento do CBTD, né? E ao longo da semana, deixa eu dar o recado aqui também, a gente vai ter 3 lives com clientes do Carreira Bistrô. A gente vai ter a Daniela Reis conosco na segunda-feira às 17 horas, falando também sobre aprendizagem e engajamento. Na terça-feira a gente vai ter o Renato Rovina, do Banco Paribas, que é também sobre o mesmo tema, né? Também sobre aprendizagem e engajamento. E na quinta-feira a Andréia Simões, às 5 horas também, da Login, né? Também sobre o mesmo tema. Então a gente vai abordar a semana inteira aprendizagem e engajamento, conectando com um grande evento que vai estar acontecendo, do qual a gente vai estar fazendo parte. Então convido vocês, as lives são gratuitas, não vão estar dentro do evento, que vocês participem. E na quarta-feira a gente vai também utilizar esse espaço para falar dessa questão, né? Bem, hoje eu tenho a honra, né, de receber nessa nossa conversa o Alexandre Fialho. Eu vou começar a chamar já o Alexandre aqui para integrar aqui a nossa tela.
enquanto eu falo, né, um pouco do perfil Alexandre é múltiplo. Gente, eu ficaria aqui uns 15 minutos para falar das diversas, enfim, competências e funções e atividades que o Alexandre realiza hoje. Mas, Alexandre, primeiro uma honra te receber, assim, uma satisfação enorme. A gente tem uma amizade muito diferente, né? Nós somos amigos de um curso de coaching e, de alguma forma, a gente se conectou, né? Eu acho que a empatia, né? Eu falo tanto de empatia, gera as boas conexões. Nós nunca trabalhamos juntos, não é? Pois é. Nós nunca trabalhamos juntos, mas assim, eu tenho uma conexão muito grande, te acompanho, sei que você me acompanha e trocamos bastante, né? Mas a gente vai trabalhar junto, eu tenho certeza, que a gente está ensaiando isso, né? Agora virou obrigação, né? Obrigação, compromisso. E, enfim, e Alexandre, além de conselheiro de empresas, mentor de executivos, ele é fundador da Mind Your Business, né? Uma consultoria de estratégias, além de outras milhares de coisas, tá, gente? Se vocês forem pegar o currículo do Alexandre, se ele for falar, a gente vai ficar aqui uns 40 minutos só trazendo aqui a experiência que ele tem, eu vou pedir que ele complemente. Mas, adicionalmente, o Alexandre tem uma questão que eu acho que também tem a ver com a nossa empatia, que é o amor por uma ciência que eu admiro muito, apesar de eu não ser uma expert, eu sou uma grande degustadora, que é a enologia. Então, Alexandre, eu escolhi aqui, eu recebi essa indicação, eu já fui para o tinto, porque... E Alexandre é um grande especialista apaixonado por vinhos. E aí, quando eu o convidei, que eu já vou dar a palavra para ele falar dessa introdução, ele já de cara falou assim, Deise, eu topo só se for com vinho. Eu falei, então pronto, topadíssimo. Viva, junto, viva. Né? Viva, né? Alexandre, super bem-vindo. Se você quiser fazer uma abertura, fique à vontade, porque o espaço é seu. Então, faça a abertura que você quiser. Não, na verdade, eu mudei um pouco a programação. Eu abri um vinho branco, tenho tinto aqui. Sim. Em homenagem a um prêmio de uma vinícola, vou comentar, que saiu hoje e eu prometi que iria tomar um vinho dela, então estou com 2 vinhos aqui. Maravilha. Um branco e um tinto. Você já vai falar deles, né? Você vai falar deles, podemos falar dos vinhos, mas eu queria antes só te agradecer pelo convite, reforçar esse carinho recíproco, essa amizade, enfim, essa conexão aí desinteressada, né? Porque, como você falou, a gente ainda não fez nada juntos e certamente agora fica até natural emergir alguma coisa aí conjuntamente por toda a conexão, por toda a nossa possibilidade aí de agregação de valor e de conexão realmente energética, né? Sem dúvida. Mas prazer e muito grato por esse momento. 10 anos da sua empresa, a empresa que você fundou, eu lembro até desse momento, né? Porque, na verdade, a gente se conheceu muito próximo desse início. Foi. E eu venho acompanhando a sua trajetória, o seu sucesso, e sou fã aí do que você vem construindo, enfim. Prazer e honra muito grande. Obrigada. Para quem está chegando agora, super obrigada por estarem aqui conosco. Alexandre Fialho, eu apresentei. E o nosso tema, gente, é um tema que assim, eu amei, né? Porque quando a gente tem falado sobre várias questões voltadas à questão de gestão, competência, diversidade. E o Alexandre já chegando. Ele falou, vamos falar de brasilidade. Eu falei, uau! E na nossa conversa de planejamento, alinhamento, né, foi uma aula, né, eu esqueci de falar, vou complementar agora, além de toda essa experiência profissional que o Alexandre tem, ele é filósofo, né, o que faz a gente também degustar, né, esse conhecimento, essa base, toda essa inspiração que ele traz quando ele fundamenta todas as respostas, todas as colocações dele, né? E a gente foi buscar também esse lado da filosofia, etc e tal, que pudesse trazer assim um olhar diferente para essa questão também da brasilidade. Então ficou o título A Hora e a Vez da Brasilidade. E
Eu também, Alexandre, essa introdução sempre ela é longa, mas eu acho que vale a pena. Eu tenho trazido para nossas conversas sempre um pouco de poesia. Então hoje a gente está trazendo vinho e poesia, não podia ser melhor, né? Maravilha! E eu escolhi trazer Cora Coralina, porque ela é muito da brasileira, né? Nascida em Goiás. E uma história de vida incrível, né? O primeiro livro dessa mulher foi publicado quando ela já tinha 70 e muitos anos, né? Não que ela tivesse começado a escrever nessa idade, desde os 14 ela escrevia, mas enfim, esse reconhecimento, essa exposição só muito tarde. E aí eu escolhi uma frase para começar, e eu vou passar a palavra para você falar dos nossos vinhos, para a gente poder entrar no nosso tema, que ela fala assim, bem assim, o verso: dizia meu avô, quando as coisas ficam ruins, é sinal de que o bom está perto. O ruim está sempre abrindo passagem para o bom. O errado traz muita experiência e o bom traz às vezes confusão. Nem sempre é assim, nem nunca pior. Que maravilha! Tem tudo a ver com o que eu imaginei aqui, fazer um introito. E aqui um amigo meu já abriu um Concentos, que é o vinho que eu acho que você tá aí, mas aqui, vamos falar dos vinhos aí. Olha o meu. Você quer que eu comece a falar dos vinhos ou quer? Eu quero, para as pessoas saberem o que a gente está bebendo, e depois a gente entra no tema, né, que a gente escolheu conversar. Tá, então eu vou começar o vinho, quer dizer, eu indiquei esse vinho para ti por vários motivos, tá? Primeiro, quer dizer, Concentos é um vinho da Pisato, é um blend aí de Merlot, Taná e Cabernet Sauvignon. Então são 3 uvas, blend é uma harmonização, é uma combinação dessas uvas. E é um vinho que tem premiações no Brasil e também no exterior, são várias, tá? Esse vinho, além de um carinho com a vinícola, com as pessoas da vinícola, o Flávio, a Jane, enfim, as pessoas que são os proprietários, né? Mas o Flávio, além de ser o sócio, o enólogo da Pisato, né? Ele acabou de ganhar, tá, o prêmio de personalidade do vinho brasileiro em 2020. Viva então Fábio. A gente... É Fábio o nome? Flávio Pisato. Flávio, viva! Então a gente entrou aqui o Fábio Miolo, um amigo, inclusive, que é o presidente da Miolo e é, por coincidência, cunhado do Flávio. Então a homenagem ao Flávio estende aí toda a família, que também é uma vinícola que eu amo. A Miolo tem um carinho grande com essa turma toda. E é importante, esse prêmio ele foi eleito pelos próprios enólogos nacionais, tá? Ele é uma referência na enologia brasileira, tá? Mas esse vinho também tem a ver com o nosso tema. Por que Concentos? Do latim, né, vem a palavra consensus, que significa harmonia, consenso, né? Que é justamente um contexto desse vinho, que tem uma harmonização, tem essa coisa maravilhosa da junção das 3 uvas, né, desse blend, mas também tem a ver com a brasilidade. Porque um dos traços da brasilidade, que é muito contemporâneo e valioso na contemporaneidade, é que o brasileiro é avesso a conflitos. A gente tem essa herança. Nós procuramos acomodar as coisas. Fruto do quê? De um pessoalismo. O pessoalismo ele já foi muito criticado, enfim, tem uma série de questões realmente historicamente questionáveis, mas o que a gente faz no pessoalismo é que a gente tenta transformar tudo e todas as pessoas, o outro, numa pessoa e não num cidadão, não em alguém sem uma referência próxima. Essa coisa do brasileiro, da proximidade, de ter realmente uma coisa muito mais subjetiva e não uma relação transacional objetiva que é típica do anglo-saxão, né? Perfeito. E a gente dá um pouquinho de nós mesmos. Então essa pessoalidade tem isso, né? Olha, eu não conhecia, eu amei. É a primeira vez que eu tomo. Vinhaço. É um vinhaço. Esse vinho é um vinhaço. Eu recomendo, tanto é que eu te falei, pode comprar de olho fechado. É um vinho que não tem erro. Os vinhos da Pisato não tem erro em geral. São todos vinhos espetaculares. Mas esse em particular me encanta muito. E tem isso, é o consenso, né? O brasileiro, o acomodar para o brasileiro, criar uma harmonia, é mais importante do que a verdade, do que a vitória, do que a certeza de ganhar qualquer coisa. Ou seja, a gente tem a conciliação, né,
essa harmonia como um valor maior do que o vencer e o ganhar. Diferente do anglo-saxão. Você sabe que na cultura americana tem o winner, né, e o loser, né? Sim, sim. No brasileiro tem a paz, tem o bem-estar. Então são culturas diferentes e o mundo contemporâneo, felizmente, abriu um espaço para a brasilidade ter o seu valor ao sol. Porque a gente só vinha, a gente vai falar um pouco disso, pagando os nossos pecados por conta de heranças culturais pouco valoradas. Mas o mundo contemporâneo começa a valorar. Gente, olha só, isso é só o spoiler da live. Eu, se fosse vocês, colocaria aí os aviõezinhos chamando os amigos, entendeu? Chama 4, 5 pessoas para a gente poder, de fato, expandir, né, o que a gente está conversando para alcançar mais e mais pessoas. Então façam isso, chamem outras pessoas para assistir, porque o papo vai ser muito legal. Bem, você quer falar do seu vinho? Eu falo dos dois. Eu abri esse é o Rialto, tá? O Rialto é um vinho da Leone de Veneza, que hoje, porque tá tendo essas eleições, tá? E hoje foi anunciada a vinícola do ano. E quem ganhou foi a Leone de Veneza, a vinícola do ano 2020. Esse é um vinho branco, um blend de Grechetto, Vermentino, Verdelho e Gewürztraminer. São uvas italianas, Gewürztraminer alemã, tem na Itália, mas enfim, é a origem alemã. Mas o que eu queria botar nesse vinho, só para não ficar só no prêmio, a vinícola que eu sou fã, eles fazem uvas italianas que até os italianos não acreditam que é feito no Brasil. Jura? É o único vinho da Serra Catarinense, porque tanto o seu vinho da Pisato quanto o outro que eu vou falar tinto é da Serra Gaúcha. Mas a coisa mais bacana desse vinho, desse blend tudo que eu quero mencionar, é que também é um agradecimento à migração italiana, né? Foi uma imigração tardia, mas foi muito importante para a formação do Brasil. Só como referência, pouco tempo antes da proclamação da nossa República, né? Chegaram um pouco mais de 1 milhão de italianos só na primeira leva, que era o dobro da mão de obra escrava existente no Brasil todo. Metade deles ficaram em São Paulo, dessa população que chegou, para trabalhar e fazer o Brasil crescer, trabalhar realmente na lavoura brasileira. Então, assim, a gente tem uma gratidão histórica, eu queria também, não podia deixar passar esse prêmio, né? Sem dúvida. Fantástico. Super. E eu vou pro meu tinto, que tá decantando. Sim. Tá decantando. Uau. Primeiro, eu tô aqui com a camisa do Flamengo. Eu ia falar disso, eu tava esperando, mas por favor. Primeiro, o Flamengo joga hoje, eu sou flamenguista doente. Ninguém percebeu, Alexandre, ninguém percebeu. Mas assim, dizem que Deus é brasileiro e flamenguista, então eu tô bem. Falar de brasilidade, estou bem representado, tanto no divino quanto no profano. Muito bom. Ó, Daniele, Mengo! Viu? É isso aí. Garanto que estatisticamente a gente vai estar bem aqui. Vamos ter um... Mas, Renato, por favor. O Palmeiras ganhou agora de 5-0, estava feliz também. A gente torce pro Brasil. Mas aqueles também que não são flamenguistas, fiquem aí. Eu juro que a gente não vai falar de futebol. A gente vai não, isso aqui é só... Você não sabe, mas assim, você cortou um pedaço a gente cortou aqui do meu jogo, é só porque é você mesmo. Porque meu filho vai ficar vendo aí os primeiros 30 minutos sem eu, daqui a pouco começa. Tá eu quero pegar esse vinho e eu fiz questão... Me perdoe! Ó, esse vinho veio numa caixa, Nossa. É o Luiz Valduga da Casa Valduga. Ele veio numa caixa espetacular, é uma obra-prima, não só dentro da garrafa, mas em todos os detalhes. Que coisa maravilhosa. Olha os detalhes dessa garrafa. Uau. O metal. Isso aqui é um pedaço da madeira da barrica, onde esse vinho foi... Uma obra-prima, né? Exatamente. Uma joia, né? Ele ficou por alguns anos. Isso aqui é um pedaço do solo da onde esse vinho foi produzido. Nossa! Enfim... esse vinho é enigmático, é o vinho mais enigmático da Casa Valduga, que é uma outra vinícola que eu amo. É uma obra-prima, você vê essa caixa, todo esse cuidado, tudo isso que é uma coisa. Eu fiz questão de trazer a caixa. Olha a Renata, a Renata é uma querida minha, uma grande amiga, sugiro o sorteio. Olha, Renata, eu acho que não, eu acho que o Alexandre não
pensou nisso, não. Esse vinho, não sei nem se tem mais. Esse é o corte 1. Eu provei o corte 2 em barrica, que é uma mescla que eles não falam qual que é a mescla. Eu provei algumas coisas e provei... Na verdade, eu tenho o corte 2 aqui em casa sem ser rotulado, escrito à mão, assinado pelo dono, pelo enólogo da vinícola. E eu provei o corte 3 que vai sair também em suas parcelas separadas. O corte 1, esse que eu estou tomando, é fenomenal. O 2 me pareceu ainda mais fenomenal. E o 3, assim, porque o 3 vem da safra 2020, que é a melhor safra do Brasil. Uau, que legal. A gente vai falar de vinhos brasileiros. Então Ó, a Conceição falou que é joias do fialho. Então, pronto, de fato. Bem, vamos entrar no nosso tema, porque a gente já tem 20 minutos e certamente o assunto está maravilhoso. Mas a gente se propôs a falar um pouco dessa questão mais específica mesmo de valores e, né, os aspectos que compõem essa brasilidade. Então, assim, eu tenho a minha cola aqui porque foi uma conversa para mim de grande aprendizado com você e a gente falou muito, né, sobre essa questão que muito se fala dessa herança cultural, sobre o jeitinho brasileiro e até você trouxe muito bem colocado até o complexo de vira-lata que a gente tem, né? E aí, a gente sempre considera os pontos negativos da nossa cultura. Até na minha chamada para a nossa live, eu falei, né? Vamos colocar luz nos valores, né? Nas coisas também positivas. Então, eu queria, assim, como o conceito de brasilidade equilibra esse jogo e lança uma luz positiva, né? De fato, aí um ring light em cima das características do nosso povo. Tá, eu vou me remeter Primeiro eu vou falar do jeitinho brasileiro, depois eu falo do complexo vira-lata. Como você quiser. O Roberto da Mata, ele classifica muito bem o que é o jeitinho brasileiro. São estudiosos da brasilidade, a gente vai falar de Sérgio Buarque de Holanda e tal, mas o Roberto da Mata fala o seguinte, o que é o jeitinho brasileiro? Na verdade, o brasileiro divide o mundo em dois, com dois mundos, dois valores diferentes. O mundo da casa e o mundo da rua. O mundo da casa é aquele mundo da harmonia, ordem, da camaradagem, cordialidade, onde reina a confiança. O mundo da rua é o mundo do trabalho, das tentações. O trabalho para nós, historicamente, era sacrifício, isso mudou. Enfim, então tem um mundo mais próximo e um mundo pessoa física e pessoa jurídica, enfim. O Brasil sempre teve esse cuidado. E o que é o jeitinho brasileiro, para o Roberto da Mata? É a tentativa de harmonizar esses dois mundos, conciliar esses dois mundos. De que maneira? Conciliar a burocracia com a fidelidade, a pessoalidade com a cidadania, que o lado sombra da pessoalidade é a cidadania. Porque ser cidadão no Brasil, isso é uma história longa, não vou adentrar, não tem valor nenhum, porque o mais importante é ser amigo, é ser camarada, é ser próximo. Então, cidadão é um conceito para o brasileiro que está em segunda derivada. A primeira derivada é alguém próximo, alguém que tem um carinho, né? Mas o que é importante? Também um espaço de negociação, onde a pluralidade reina. Essa é a questão mais interessante do jeitinho brasileiro. Então o brasileiro, ele é contemporâneo, porque ele é plural, ele vê em perspectiva, ele tem uma coisa que é muito interessante. Essa coisa do da mata, né, que é o espaço entre o que pode e o que não pode, o jeitinho brasileiro. Mas olha a profundidade disso, porque o brasileiro, na questão não é uma rebeldia do que não pode. Ele só não concorda que o mundo é dicotômico, sim e não, pode e não pode, verdade e mentira, certo ou errado. O brasileiro não vive essa dicotomia anglo-saxã, esse pensamento piramidal. E isso é contemporâneo. O que o brasileiro está falando é o seguinte, eu não gosto do ou, eu quero o e. O brasileiro, ele não gosta de uma posição que o coloque no ou. Fixa. E o jeitinho brasileiro é encontrar um e. Diante de um ou, ele encontra o e. Esse é o lado sol, esse é um lado contemporâneo, um lado muito, muito bacana. Essa flexibilidade, ele sai de armadilhas do ou, ele cria perspectivas, ele é tolerante, ele não é preto no branco. Tudo que o mundo contemporâneo está valorizando. Então o jeitinho brasileiro é alguma coisa que tem um lado sol, primeiro porque ele não é um status de poder. Não tem nada a ver que é poder, mas é um status de relação, de pessoalismo, de criar alguma coisa harmônica, como a gente falou lá no vinho, né? Exemplo do Consentos, né? Ou seja, nós somos uma cultura da subjetividade.
e a subjetividade é um valor contemporâneo. E falando do complexo de vira-lata, que eu falei que ia dividir, por favor. Só de curiosidade, ele surgiu em 1950, na final do Maracanã, inauguração do Maracanã. O Brasil jogou a Copa e perdeu para o Uruguai de 2-1. E aí Nelson Rodrigues, diante da derrota, uma frustração, criou essa questão, esse termo, um trauma, né, que virou complexo de vira-lata. Mas no campo futebolístico, esse trauma foi superado, porque nós perdemos em 50, em casa, mas em 58 fomos campeão mundial, na casa, contra o adversário, né, na 5-2 para a Suécia, lá na Suécia. Então ganhamos e fomos campeões mundiais. Então, no campo futebolístico, esse trauma do complexo de vira-lata já foi vencido. Porém, uma coisa importante que a gente não pode confundir. O brasileiro, ele tem traços de grande cordialidade, ele abraça culturas, ele abraça valores alheios, culturas alheias com muita facilidade. A gente não tem rigidez cultural. E as pessoas acham que isso é desvalorizar a nossa cultura porque está valorizando a outra. Não, isso é um traço positivo dessa brasilidade e a gente cada vez mais vai descobrir o valor do Brasil. E eu vou citar aqui Darcy Ribeiro, para não estender muito em referências, mas o Darcy Ribeiro, inclusive, ele coloca o seguinte: a pergunta não tem que ser por que o Brasil não deu certo? A pergunta correta é o seguinte: por que o Brasil ainda não deu errado? Então não é porque o Brasil não deu certo. A gente tem que inverter a pergunta, porque a pergunta adequada não é porque o Brasil não deu certo. E isso traz um pouco uma reversão desse complexo de vira-lata, que a gente acha que tem e tal, que a gente se despreza, e aí a gente pode, só para finalizar, voltar para o vinho, que é, as pessoas não valorizam o vinho brasileiro, e eu falo isso por mim. Eu sou apaixonado por vinho. Eu achava que vinho brasileiro era ruim porque eu não conhecia. Eu fui fazer um mergulho e te falo que hoje eu faço degustações às cegas e o vinho brasileiro ganha. E eu pego grandes entendedores de vinhos, como eu fui pego, de surpresa agradável, do valor da brasilidade que a gente não conhece. Olha, eu acho que você está surpreendendo muitas pessoas, tá? Porque assim, as pessoas estão colocando assim, primeiro, um olhar positivo que você está trazendo, então perfeito, não há rigidez cultural, como a Fernanda falou, a Ana falando perfeito esse olhar, o Paulo, meu marido, acabou de falar bacana o que você está trazendo, né? E a Renata trouxe uma fala muito legal. Eu enxergava como fraqueza. Interessante ouvir que a subjetividade é um valor contemporâneo. Boa. Inclusive, boa pergunta. Vamos considerar algumas ciências, tá? A neurociência já provou que tem um lado não cognitivo que é tão presente no nosso pensar e no nosso agir quanto a gente acha, e a gente não acha e não dá valor a isso, talvez desconheça. A grande questão é que tem uma neurociência e tem um positivismo de toda a ciência de menosprezar o que é não cognitivo. Mas o não cognitivo não racional não é irracional. E tem uma inteligência no não cognitivo. Então tem uma linha da neurociência valorando essa inteligência. O ponto principal é, essa inteligência, ela não é passível de ser dialogada, aprofundada pela neurociência. Então alguns neurocientistas insistem em acabar com o não cognitivo e transformar o humano numa máquina cognitiva. Isso é simplesmente assumir que a gente é nada diante da inteligência artificial. Se a gente for disputar o nosso valor como humano através da dimensão cognitiva, a gente já foi destruído pelas máquinas há muito tempo. É uma disputa desleal. E aí que vem a estética da filosofia, vem a subjetividade, vem o inconsciente da psicanálise, que dialoga com esse não cognitivo, que é o grande valor contemporâneo, Renata. Então, a gente está descobrindo isso. E por sorte, o brasileiro tem essa herança. Não é que isso é bom ou ruim em si, é que o mundo contemporâneo começou a valorizar coisas que não eram valorizadas e que, por acaso, a brasilidade tem pujante. A Pendile Amorim, eu não a conheço, não sei se é da sua rede.
Ela falou assim: acho o jeitinho brasileiro algo muito ruim e associo a brasileiro não seguir regras e leis. Tem esse lado que a gente já conhece, mas eu falei de um outro lado. A ética não está na legalidade. A ética contemporânea ela está para muita. A ética saiu do campo do comportamental e foi para o campo da consciência. A ética contemporânea não existe mais uma verdade absoluta, ou certo ou errado. Tanto que a gente pode ser antiético sendo legal e a gente vê um monte dessas coisas por aí. A gente vê um monte dessas coisas. O lado sol do brasileiro é que esse jeitinho também nos permite a sair da armadilha da racionalidade que tenta criar certo, errado, verdade ou mentira. O brasileiro odeia ser emparelhado numa decisão de ou. Criar o E é um lado sol do jeitinho brasileiro. Porque isso que ela falou é verdade. O lado sombra a gente já conhece. É nosso histórico. Só que nós conhecemos o lado sol, é isso que eu estou convidando. Isso nós temos um lado sol. Eu tirei daqui. A proposta dessa conversa é falar do lado sol, do lado luz, né? É do lado onde a gente pode ter potência. É isso que a gente está olhando. Aliás, volta à origem das lives. Vamos falar de coisas boas. Então é a potência do brasileiro que a gente está vendo e essa é a perspectiva aqui da narrativa que o Alexandre está trazendo. A Renata está pedindo para você falar um pouco mais sobre a frase: o Brasil ainda não deu errado. Na verdade, o que o Darcy Ribeiro, ele é brilhante em algumas colocações. Ele tem um livro onde ele começa a falar, para acabar com essa questão do complexo de vira-lata, né? Ele fala, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: não é porque o Brasil não deu certo, porque tem o Brasil, o País do Futuro, que é um livro do Stefan Zweig, que a gente vai mencionar, depois tem O Futuro Chegou, do Domênico De Masi, tem uma história de brasilidade sendo pensada por pensadores estrangeiros, e o Darcy brinca com essa coisa que fala, a pergunta certa não é porque o Brasil ainda não deu certo, o Brasil ainda não deu errado, porque tinha tudo para dar errado. Se o Brasil fosse um país na cultura anglo-saxã, seria um desastre. Seria um desastre. Se o Brasil fosse na Ásia, seria um desastre. Sem dúvida. É que o Brasil criou, e aí a gente vai falar, é uma cultura tardia, mas é uma cultura autóctone. A Dani, a Dani é uma grande parceira de jornada da minha vida, uma pessoa que nós trabalhamos, eu digo que a gente trabalha juntos, a vida toda, em vários formatos, continuamos juntas. E a Dani está falando um depoimento aqui, quantos estrangeiros se encantam pelo Brasil, né? Daisy, lembremos do Dalpozo. Dalpozo da Vale, Dalpozo. Você conhece o Marco? Conheço bem, gosto muito dele. Trabalhamos com o Marco, né? Dani, eu e muitas outras pessoas também que provavelmente estão aqui nessa live. Ângelo. E ele é uma coisa assim também incrível. O quanto que ele traz o lado luz do Brasil, né? O quanto que ele traz assim a potência que a gente tem e que a gente não percebe. Então, assim, sempre que conversávamos, ele falava disso. Vocês não percebem o que vocês têm. Vocês não percebem o que vocês vivem, a beleza que é estar aqui, né? E eu escolhi estar aqui com vocês, né? Então, assim, acho que a lembrança da Dani é muito significativa. Eu tenho que fazer duas menções. O Sérgio Frade, que entrou aqui, um grande amigo, e um cara que me apresentou, me levou, continua me apresentando os vinhos nacionais, que é o maior conhecedor de vinhos nacionais, a maior referência, é o maior wine influence do Brasil, Choro da Videira. Olha, o nome dele é Leandro, entrou aqui, é um cara fenomenal. O Thiago aqui também fala, meu amigo, a Nilma, enfim, tá uma galera boa desse coisa, mas o Choro eu referencio porque ele tem um trabalho de desvelar a brasilidade, assim como eu trabalho a brasilidade no campo da liderança, um valor para os líderes contemporâneos, que é a temática, mas o trabalho do Choro é um trabalho árduo, com muito afinco, mas com grande sucesso de trazer a brasilidade no mundo enológico como ninguém consegue trazer. Ele é um grande amigo, um cara que eu amo muito e está aqui fenomenal.
Agradecemos muitíssimo. Eu vou quebrar aqui o nosso protocolo antes de ir para a segunda pergunta. Tudo. E como você já citou o livro, acho que vale a pena a gente mostrar, né? Esse aqui é o livro que a gente vai fazer o sorteio hoje. É um livro do Domênico De Masi, escolhido pelo Alexandre. E ele vai explicar por quê, né, Alexandre? Caraca. Opa! E só vai ganhar quem tiver... O sorteio vai acontecer daqui a pouco, quem tiver até o final, hein, gente? Então fique de olho, porque semana passada teve gente que está aqui hoje que perdeu de ganhar. Eu falei do Darcy Ribeiro. Esse aqui é um pouco de uma revisita à questão da brasilidade e, óbvio, como você citou, está aqui o Domênico De Masi, com as marcações. O que eu mais gosto são as suas marcações, que os meus são iguaizinhos, cheio de orelhinha. Eu sou. Não. Olha quem está aqui, a Jane Pisato, dona da Pisato, tá? Olha a Conceição, minha tia. Trabalhou na Vale, não sei se você conhece ela. Então, ela falou assim, que ela estava celebrando o nosso encontro, eu preciso, Conceição, eu preciso saber quem é você. Você vai ver, ela é uma pessoa queridíssima, alegre, de Itabira, ela é tia, na verdade, da minha esposa, eu chamo de tia, porque eu já entrei para a família, eu já roubei ela de tia para mim. Jane, obrigado. Vamos fazer um brinde, mostra o Concentos, falamos dele no início da live, né? Olha aqui, Jane. Tô aqui, que espetáculo esse vinho. No encantamento que eu tô. Então... Consensus, um valor da brasilidade, né? A gente prefere o consenso a ganhar a vitória. Inclusive, a vitória para o brasileiro é ruim, sabe por quê? Porque tem um perdedor. Não é porque o brasileiro não gosta de ser vitorioso. Ele não gosta de deixar o outro numa situação de perda. Olha... E tem aqui nesse livro, né, Alexandre, só para poder até trazer um pouco o contexto, um capítulo dedicado ao Brasil. Sim. Esse livro, ele nasce, tá, de um outro livro, que é esse aqui, obviamente é mais antigo, da década de 40, Brasil, o País do Futuro. Vocês não vão estar conseguindo ver aqui. Stefan Zweig. Esse é um livro raro até, tá? É uma edição rara, mas o Stefan é um austríaco que veio para o Brasil, adorou o Brasil, parou no Brasil, morou no Brasil, enfim. A história dele é linda, não dá para contar aqui. Inclusive, ele se suicida por uma tristeza. É muito rica a história dele, mas o lado positivo é que ele trata a brasilidade, e o Domênico De Masi faz uma referência ao livro do Stefan Zweig, tipo, Brasil, o país do futuro, e o Domênico fala, o futuro chegou. E o futuro chegou é justamente a referência de que esse Brasil do futuro já existe. E o último capítulo é o case da brasilidade. Então isso é muito legal para a gente ver o valor que a brasilidade tem no campo organizacional, no campo da liderança, mundo afora. Eu tenho trabalhado muito isso no Brasil. Talvez eu seja uma das vozes mais eloquentes e estudando mais profundamente nesse campo, tá, de liderança. E o que me chama atenção é que eu encontro mais referência fora do que aqui. Nesse campo, tem muita gente que fala de brasilidade e propriedade, como eu falei, da Mata, Darcy, Sérgio Buarque de Holanda. Assim, tem grandes estudiosos da brasilidade que eu bebo da água. Inclusive, isso aqui é tudo deles, tá? Não deixo de beber, mas especificamente no campo da liderança, a gente vê mais trabalhos fora do Brasil do que no Brasil. Você vê um Luc Ferry mencionando a gente, um Lipovetsky, você vê o MIT quando fala da indisciplina como um valor importante para a inovação, menciona um pouco da brasilidade, a disciplina brasileira, que, de novo, não é aquela disciplina do não, da revolução, é a disciplina de criar uma terceira via. Se você só dá 2 vias para o Brasil, ele vai criar uma terceira. É um indisciplinado, ele não fica entre o certo e o errado, ele não fica na armadilha do ou, ele cria sempre o e. Ele junta as duas e cria uma terceira. Então, isso é um valor que o mundo está enxergando o Brasil passos adiante e que a gente não tem noção ainda disso.
Bem, deixa eu avançar aqui, porque tem duas perguntas que eu quero fazer antes que essa live termine. A gente já está a 15 minutos do fim. Você falou muito, a gente conversou muito, se pudéssemos fazer um depara dos principais pontos que habilitam, você até usou essa palavra, que desvelam a brasilidade a partir das transformações do mundo e da contemporaneidade, quais seriam esse depara? Que acho que é a história da sombra e luz, né? Mas eu vou juntar um depara não só para sombra e luz, mas é importante porque o que traz a luz é o contexto contemporâneo. Então vou começar. O que mudou do mundo anterior para o mundo atual e como a brasilidade se coloca nesse novo contexto, tá? Perfeito. Primeiro, o mundo anterior falava que o mundo era uma projeção. Hoje o mundo é uma invenção. Prova disso, planejamento estratégico já foi muito rígido no passado. Hoje ele é um guidance, uma mera referência, mas ninguém fica muito preso porque muda contexto, muda várias questões e algumas vezes o planejamento ele está mais achatado hoje com orçamento do que como uma cartilha absoluta como era no passado. E aí eu trago dois pensamentos filosóficos que são importantes, né? O Sartre fala, nós estamos condenados à nossa própria existência. Então, o mundo é uma invenção. O ser humano, na verdade, é uma invenção. Diferente dos animais, né? Que eles são plenos, cheios de verdade, ou seja, uma mosca, uma abelha, uma formiga, ela já nasce formigando, abelhando, enfim, elas já são plenas da sua existência. O ser humano não, é uma incompletude sempre. O ser humano tem que se reinventar. E o Nietzsche tem uma coisa que é super forte, mas muito mal entendida para quem não conhece Nietzsche. E não é nem conhecer, você pode ler Nietzsche 10 vezes, mas se você não tiver uma boa chave de leitura, você cai em armadilhas. Nietzsche fala que Deus está morto, e muita gente acha que isso é uma questão religiosa, e não tem nada a ver com isso. O Deus está morto para Nietzsche se não existe o Criador, a criatura que somos nós, temos que ser criadores e criaturas de nós mesmos. Então, esse protagonismo existencial. Então, nós temos que nos inventar na nossa existência. E não ter uma existência muito forte. A essência precede a existência nos animais. A existência precede a essência nos homens. E eu quero fazer uma observação, que você deve estar vendo isso. Uma coisa que, para mim, dói muito aos ouvidos, talvez mais do que os outros, por esse conhecimento todo e essa provocação que eu faço, mas a gente está escutando no mundo atual as pessoas falarem muito minha essência, minha essência. A essência é uma palavra que nunca foi tão banalizada. Isso mostra uma crise existencial para a contemporaneidade. As pessoas estão falando de essência porque elas estão com dificuldade de se reinventar, de existir de uma maneira menos presa, menos dogmática, menos travada. E é similar a alguém que precisa falar, olha, eu sou honesto, hein? Eu sou honesto. Alguém que é honesto que precisa falar que é honesto. Reafirmar, né? Como se fosse alguém que está existindo não precisa falar da sua essência, exista. Poxa, não tem que falar minha essência, minha essência, minha essência. Isso está ficando extremamente desagradável para mim, principalmente. Isso mostra uma crise existencial em relação ao mundo contemporâneo de muitas pessoas, de muitas empresas. Está exagerado essa coisa de essência, essência, essência. Isso está ligado com isso. Mudança da disciplina para o risco. O mundo anterior é de disciplina. E hoje é de risco. O brasileiro, ele sempre vê o risco com melhor olhos do que o retorno. A gente foi colonizado por aventureiros. E aí eu estou em Sérgio Buarque de Holanda, que diferencia aventureiros de trabalhadores, não vou entrar muito na coisa, mas o que o aventureiro faz? O aventureiro, ele não pensa, em hipótese alguma, no retorno primeiro, para depois avaliar o risco. Ele não pensa no risco como prioridade. O risco é uma questão existencial. O aventureiro, ele se joga, o retorno é muito grande, vamos lá. O risco também é muito grande, mas ele não está preocupado com o risco. Ele quer viver, ele quer se jogar no mundo, ele quer se jogar nas oportunidades. O risco é uma condição inerente a essa experiência de vida. Eficiência, né? Que era
a tônica do passado, né, para inovação e criação. Inovação e criação inerentemente exige uma sensibilidade estética, uma conexão do subjetivo. Ou seja, ninguém inova fazendo benchmark. Benchmark é coisa de anglo-saxão que quer ser mais eficiente. Então o brasileiro tem isso, o brasileiro ele não está preso à referência. Esse é um problema, a gente é uma cultura tardia, mas autóctone. Diferente dos Estados Unidos, que foi uma cópia da cultura inglesa, Austrália, toda a colonização anglo-saxã é muito diferente da colonização que o Brasil sofreu, que o Brasil foi largado, né? Essa é a verdade. O representar para ser genuíno, o representar sempre foi uma questão importante para o anglo-saxão. A herança puritana da ciência da administração prova isso. O representar é muito mais importante do que o ser. O papel é muito mais importante. Por isso que o mundo corporativo anglo-saxão virou um teatro, né? Um teatro onde as pessoas representam um papel. Por isso que dar feedback para o anglo-saxão é fácil. Não tem a pessoa A e a pessoa B, tem um personagem. No Brasil é difícil separar personagem e pessoa, tá tudo junto. Mas isso é valor hoje. Já foi um de valor. Quem viveu em culturas e coisas... A gente sempre foi criticado que o brasileiro não sabe dar feedback, é muito passional. Só que isso é um valor hoje. Isso foi um problema no passado. Hoje é um valor, né? Então tem várias coisas. A questão do alinhamento, que é um fetiche também. O brasileiro, ele não alinha, ele harmoniza. Ele cria... A pluralidade é uma condição existencial. A gente é miscigenado, é o país mais miscigenado do mundo, a nossa história. Vieram portugueses, homens, sem mulheres, aventureiros. Então a miscigenação não foi uma opção, foi uma regra. Que tiveram que se relacionar com índias, com negras, porque não vieram mulheres de Portugal. Então a miscigenação... Inclusive tem estudos genéticos que estão comprovando que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Então não é só uma questão do estudo histórico ou da sociologia, enfim, tem estudos genéticos comprovando isso. Então essa miscigenação, essa pluralidade traz essa perspectiva múltipla que o Brasil tem, que é um valor contemporâneo, né? E por aí vai. Alexandre, a gente vai precisar de um dia 2, live 2, para poder finalizar tantas coisas legais, porque acho que você está trazendo uma perspectiva tão nova, tão interessante, né? Dando uma chacoalhada. Deixa eu fazer um brinde. Eduardo Valduga, estou aqui com o Luiz Valduga, já mostrei a caixa, é o proprietário da Casa Valduga, essa obra-prima aqui, meu amigo. Olha. Mostrei a caixa, mostrei a garrafa. Mostrou tudo. Essa vinícola, eu sou fã. Esse é um dos melhores vinhos do Brasil e do mundo que eu já tomei. Falei muito desse vinho. Eduardo Valduga é uma pessoa honra. maravilhosa, uma honra. Por estar. Tá? A elite do vinho brasileiro está aqui. Eu acho que mas a uma próxima elite... é sobre vinho. A próxima é mas sobre vinho. Sabe o que é bacana? Que é uma elite tão simples, tão brasileira, tão acessível. Você vê que eles estão aqui nos brindando, né? Obrigado, meu amigo. Não, e acho que a gente vai ter que falar sobre vinho, porque eu agora, com esse público que a gente aqui conseguiu alcançar, a gente vai ter que fazer uma outra, Alexandre. Eu estou me sentindo assim, já. Olha só, deixa eu falar duas coisas importantes. Uma que a minha mãe está na live, então, mamãe... Opa! Olha, um brinde, ela entrou sozinha, o que é uma grande conquista. Ela entrou sozinha nessa live. E meu pai tá na live. Quantos anos sua mãe? 87. Meu pai vai fazer 83. E sabe o que ele fez semana passada? Foi pular de parapente sozinho, fugiu. Primeira vez. Louco. Tá aqui na live. Parabéns, meu filho. Excelente live. Então, aí, viu? Pais e mães... Uma gratidão enorme. E eu queria aqui dizer o sorteio do livro, porque eu ainda quero ouvir um pouco do Alexandre, então eu já vou falar os nomes. A gente colocou aqui 5 pessoas para poder, enfim, uma delas poder ganhar o livro na ordem aqui de sequência. Então a primeira pessoa sorteada foi a Mônica Viana, a segunda Selma Carneiro e o terceiro Eduardo Valduga. Eu vou falar os outros, se não tiver. Então, se um dos 3, por favor,
né? Acho que Mônica, você é a primeira, Selma, você é a segunda, e o Eduardo Valduga, terceira pessoa. Quem tá aí para poder receber? O Eduardo mandou saúde, vamos ver. Eduardo tá aí, mas temos que ver se Mônica tá Mônica primeira e Selma segunda. Isso. Enquanto isso, para a gente fechar, que é uma pena, né? Você já falou bastante, mas acho que a gente pode investir aqui uns minutinhos para você falar muito sobre essa questão da liderança. Você já tocou nisso, né? Então, assim, a gente falou muito sobre essa questão do mundo corporativo e como os líderes podem trabalhar com essas forças e esses diferenciais, para a gente encerrar a nossa conversa. Tá, eu tenho um trabalho, eu tô fechando um livro, né? Que eu acho que resume bem, né? Ele é a mudança de um conceito de CEO, de Chief Executive Officer, para Curator of Entrepreneurial Officer. Ou seja, é mudar o conceito do chefe executivo para o curador empreendedor. E isso o brasileiro tem realmente de sobra. O que é um curador? É alguém que busca harmonia. O que é um empreendedor? É alguém com essa pluralidade, com tudo isso que a gente falou da brasilidade, né? Então, a gente tem aí uma possibilidade, né, nesse mundo de inovação, criação, flexibilidade, empreendedorismo, né, a gente buscar, de fato, esses ativos da brasilidade, ao invés de tentar fazer um movimento de achatamento anglo-saxão de nós mesmos. O modelo brasileiro, ele tem muito valor e precisa ser liberado, porque toda essa coisa da subjetividade, ela não se exalta numa relação objetiva, ela se exalta numa relação mais fluida e mais fluida. Então, acho que o líder ser mais genuíno, estar mais à vontade, ser o que ele é, sabe, sem se preocupar, sem representar muito, eu acho que naturalmente o brasileiro vai exercer com mais plenitude esse desafio, né? E uma coisa que é importante, né? Por que as organizações são tão resistentes a essa questão da brasilidade e tal? Porque, na verdade, a racionalidade elegeu as organizações como, entificou as organizações como quem melhor o representa. O que outrora já foram as igrejas e os estados, para o mundo racional, para o mundo que nasce com Descartes, tem dois momentos, o iluminismo e a revolução industrial pujante, as organizações são a identificação da razão suprema. E o mundo contemporâneo é um mundo mais humano. É o indivíduo, é a humanidade que toma coisa. Inclusive, no mundo contemporâneo, a individualidade é humana. Porque é o indivíduo que é capaz de buscar a sua própria individualidade, querer espaço para expressar a sua própria individualidade, é quem de fato é capaz de entender a individualidade alheia. Quem quer a própria liberdade, de fato, vai aceitar e vai desejar a liberdade alheia. No representar, vira um discurso de moralismo. Mas a individualidade contemporânea não tem nada de moralismo, é uma liberdade, essa pluralidade, essa miscigenação brasileira. Então a gente tem, de fato, aí uma herança muito positiva para a gente poder dar fluição e fruição, que é no campo da estética, fluição no campo da ética, para que a gente seja, de fato, esse líder que o mundo está exaltando e que a gente não sabe o valor que a gente ainda tem. Ou seja, não vamos criar um novo complexo de vira-lata. Perfeito. Esse é um convite. Vamos desvelar a brasilidade. Falou, uau, brilhante. Márcio, você está chegando agora. Márcio é o nosso assessor, a pessoa que está nos acompanhando. Márcio, você perdeu a live. A gente já está planejando uma série, uma websérie com o Alexandre, entendeu? 10 episódios, todos regados a vinho. Sempre. Gente, a gente está chegando ao fim. Eu acho que me ajudem, porque eu fiquei tão envolvida aqui com a conversa que eu não vi. A Mônica não apareceu, nem a Selma. Sim ou não? Por favor, me sinalizem. Pelo que eu vi, o Eduardo levou. Levou. Então, Alexandre, eu peço que você me passe depois o endereço do Eduardo para eu mandar o livro para ele, com o maior carinho do mundo, para a gente poder enviar. Você, por favor, depois me faça essa gente... Não? Não, só o Eduardo.
O que, Eduardo? Peraí que eu tô ouvindo aqui uma voz. Bem, eu tô entendendo que o Eduardo ganhou, não foi isso? Eduardo, exato. Foi o que eu falei, não foi? Enfim, então é isso. Eu peço que você me passe, por favor, o endereço para que a gente possa encaminhar. Vou pegar com ele. Te agradecer muito, muito. Convidar todos vocês para estarem conosco na quarta-feira e entrego a você para finalizar a live, Alexandre. Está nas suas mãos para você finalizar a nossa conversa. Não, eu que te agradeço. Acho que tem aí um convite bacana. Vamos fazer mais, tá? Esse pessoalismo brasileiro é o triunfo das emoções sobre a razão. E eu acho que a ética, ela está muito mais no campo da emoção do que da razão. Eu falo isso, e quem é do Rio, eu sou do Rio, mas estou em São Paulo, o que destrói essas crianças que estão na violência é que elas perderam a emoção em relação à vida alheia e à vida própria. Elas não ligam para a vida própria como não ligam para a vida alheia. Então uma morte, ver alguém morrer, não emociona, não sensibiliza. E aí a ética vai por água abaixo. Não existe ética sem emoção. Quem não se emocionar com uma criança, com uma vida, com um sofrer, não tem capacidade racional de ser ético. Então o brasileiro, de fato, tem um ativo, até porque ética e estética não são dissociáveis. Isso foi uma tentativa da racionalidade. Então eu queria terminar com esse recado e realmente falar que é um prazer estar contigo, essa sua história bacana, sou seu fã, pessoas maravilhosas que eu vi aqui, minha tia que eu roubei para mim, Conceição, trabalhou contigo, Conceição é demais, a galera do vinho entrando, enfim, tá muito bom. E meu filho entrou agora, vem cá. 1-0 Flamengo, vou terminar aqui, o Flamengo marcou um gol. Viva! Muito gol do Mengão. Saudações rubro-negro. Vou lá ver o jogo. Olha, fique com Deus, muito obrigada. Obrigado. Gratidão eterna e até a próxima. Pessoal, até quarta-feira. Um beijo a todos vocês. Beijo muito grande. Obrigada. Valeu, tchau. beijo. Tchau, tchau. Beijo. Oh.